Fios de PDO, será que isso serve para você? Seja bem-vindo ao nosso canal, nós somos as Irmãs Gerês, eu sou a doutora Thaís. E eu sou a doutora Tati Gerês. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre essa técnica que todo mundo quer saber. O uso dos fios para sustentação, para bioestímulo e muito mais. Os fios nem sempre são de PDO. E você sabe o que é PDO? PDO é o componente do fio, nesse caso a polidoxanona. Existem ainda no mercado os fios de ácido polialilático e existe ainda os fios de policaprolactona. Todos esses nomes complexos são nomes de bioestimuladores, então sim, os fios quando injetados e colocados no lugar, eles vão ter uma capacidade de bioestimular, ou seja, de estimular o colágeno da sua pele. Mas na nossa opinião, o fio é um material muito fininho e ele vai conseguir estimular o colágeno em volta dele, o que é infinitamente inferior a um bioestimulador injetável. Exatamente. E a capacidade de sustentação deles? Nós aqui pensamos que são uma boa arma, sim, dos nossos tratamentos. Normalmente é o nosso último step dentro dos protocolos que a gente pensa e principalmente para pequenas correções de sustentação, como por exemplo o cantinho ali dos olhos. Então, os fios de sustentação barra bioestimulação são muito bacanas, por exemplo, porque eles conseguem sustentar ao mesmo tempo de produzir o colágeno na região. Mas nós não acreditamos que eles sirvam para um tratamento em toda a região do corpo. Não, e nem que sejam a única opção terapêutica, né? Então essa história de assim, os fios resolvem todos os seus problemas, não é o que a gente acha aqui. Porque seria maravilhoso pensar, né? Vamos colocar um fio e aonde Gente, fica aquela sobra toda da pele, não, gente? E qualquer negócio que resolvesse todos os problemas seria maravilhoso, mas não existe. Aqui a gente faz vários tratamentos de estímulo de colágeno com fotona, com ultraformer, com bioestimulador injetável e os fios podem sim vir para completar isso, mas sozinhos a gente não acha que eles são capazes de manter, por exemplo, essa sustentação do rosto durante muito tempo. O que a gente vê na prática é que a sustentação que os fios promovem, principalmente aqui no rosto, duram em média uns 3 meses, 4 meses no máximo. E a capacidade de produzir colágeno é inferior à capacidade dos bioestimuladores propriamente ditos, que são os produtos injetáveis. É isso, porém tem algumas áreas, como por exemplo ao redor da boca, aqui embaixo dos olhos, que os bioestimuladores injetáveis não estão indicados, a gente não pode usar os bioestimuladores injetáveis que são os mais famosos, tá? O Radiesse e o Sculptra, a gente não pode usar nessa região. Então os fios de bioestímulo podem ser uma boa opção, por exemplo, para esses locais. E a gente vai falar aqui para vocês um pouquinho das razões pelas quais a gente não é muito fã desse procedimento. É isso, não é que a gente não use, mas a gente usa eles lá depois de eu ter tentado várias coisas. Primeira razão, a gente não trata propriamente dita a flacidez, a gente sim movimenta essa flacidez de lugar. Então, se você tem um rosto que está caído aqui, você vai usar um fio de PDO ou de sustentação, né, para poder prender aqui, você pega a flacidez que está aqui embaixo e traz ela aqui para cima, gerando um pregueamento inicial que pode ficar feiozinho, mas que depois se acomoda. Mas de fato, você mudou a flacidez que estava daqui para cá. Você não tratou a pele, não removeu a pele, você simplesmente moveu a flacidez de lugar. Exatamente. E essa falta de colágeno, ela vai acabar sendo percebida logo depois de pouco tempo que esse fio foi colocado. Então, se a função é tirar, por exemplo, o bulldogzinho, vocês vão sentir que pouco tempo depois isso vai ter voltado ao lugar. Segundo ponto, a gente não acredita que a capacidade dele de estimular o colágeno seja tão eficaz quanto as tecnologias e os procedimentos injetáveis que a gente consegue ter hoje em dia acesso. Então, ele tem lá a sua capacidade de estímulo de colágeno? Tem, isso é inegável. Mas quantos fios a gente deveria colocar para que isso fosse comparável, né, ao que a gente acaba colocando do procedimento injetável? Sinceramente, a gente não acha que compense e que nem é comparável, até porque o que a gente faz muito aqui na clínica? Combinações de tratamento para estímulo de colágeno, e a gente acredita que o organismo ele é capaz de produzir ainda mais colágeno se estimulado de diversas formas. Então, laser associado com um ultrassom microfocado, acompanhado de um bioestimulador, tudo isso se soma numa resposta.
Então não adianta fazer muito mais do mesmo, mas diferentes estímulos, né? Vale lembrar ainda que a passagem dos fios pode gerar dor, às vezes de origem neural, por encostar num nervinho e tudo mais, e que o paciente fica sentindo essa dor quando ele se movimenta durante um certo tempo. É um incômodo. A gente tem que pedir, por exemplo, quando faz fios de sustentação, que o paciente não durma e não esfregue o rosto por aproximadamente 15 dias. Então tem um pós, às vezes meio chatinho, e isso deve ser levado em consideração caso você queira realizar esse tipo de procedimento. Se vocês gostaram, então se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber mais notificações e novidades que a gente posta aqui. E não esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, @irmãgerês. É isso. Beijo, pessoal. Até o próximo. Tchau.